Pessoal, esse vídeo aqui é de inteira importância para nós lucidar algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. A primeira dela é a respeito da queda do Dallagnol. É inevitável que, diante das últimas publicações pelo portal da Intercept e a Folha, o Dallagnol irá cair. E por que o Dallagnol vai cair primeiro do que o juiz Sérgio Moro? O que acontece é o seguinte, pessoal. Ainda essa situação ou esse caso não foi colocado por nenhum canal de esquerda, inclusive a mídia. O que acontece é o seguinte. Vocês lembram que alguns dias atrás eu publiquei aqui um vídeo dizendo que todas as mensagens extraídas do Telegram foi extraída do aplicativo do Dallagnol. E o que acontece? De fato, isso foi comprovado que todas as conversas extraídas saíram do Dallagnol e não do juiz Sérgio Moro. O Dallagnol vai cair primeiro do que o juiz Sérgio Moro justamente porque as conversas foram extraídas do aplicativo do Dallagnol. E todas as conversas publicadas, o Dallagnol está envolvido. Mas uma coisa muito importante que não foi colocada ainda, vocês observam que as conversas que foram publicadas entre o Dallagnol e a Procuradoria-Geral tá apenas entre aquele coluio. Ou seja, o Dallagnol tem a conversa com o juiz Sérgio Moro, né, que deveria ser um juiz imparcial, independente, não deveria conversar fora dos autos com o procurador, com a parte do investigador. E também o Dallagnol tem conversas com os procuradores e conversa com as palestras que ele deu. Com isso, complica bastante a vida do Dallagnol. Com isso, mostra como o Dallagnol atuava dentro do processo da Lava Jato para trabalhar ilegalmente ou fazer as coisas ilegalmente. É por isso que o Dallagnol cairá primeiro do que o ex-juiz Sérgio Moro. Porque as conversas do Dallagnol são frequentes, e não são muito frequentes. Então, eu conversava com o juiz Sérgio Moro, das quais o juiz Sérgio Moro era completamente um juiz parcial, tinha lado, e conversava com os outros procuradores também, da forma de investigar, e também conversava em prol de si mesmo, ou seja, para beneficiar a si mesmo. E isso mostra o conluio que o Dallagnol tinha dentro do Ministério do Ministério da Justiça, né? Do Ministério Público, da PGR, né? E aí complica completamente a vida do Dallagnol, fazendo com que o Dallagnol perca o seu cargo dentro da Procuradoria-Geral da República. Agora entra a parte mais crítica da conversa, pessoal. Pensam comigo, se todo esse diálogo publicado pela Folha, Revista Verde, o portal da Intercept, já mostram o conluio entre Dallagnol junto com algum ministro do STF, segundo reportagem publicada, Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro, Dallagnol e procuradores, Dallagnol com palestra em prol de si mesmo. Agora, essas conversas, até agora, deu esse alvoroço todo e, de fato, é inevitável que o Dallagnol caia. Agora, pensam. Imagine se essa conversa fosse extraído do telefone do ex-juiz Sérgio Moro. Porque as conversas mostram que o Dallagnol tinha conversa irregular, ilegalmente, com o ex-juiz Sérgio Moro. A pergunta que não pode ficar sem fazer é: o ex-juiz Sérgio Moro só conversava com o Dallagnol? O ex-juiz Sérgio Moro, será que não tinha conversa reservada com o juiz da 4ª Vara, região? Será que o ex-juiz Sérgio Moro não tinha conversa com algum ministro do STF? Porque vocês observam que as conversas vêm primeiro, que foram roubadas, foram hackeadas, vem primeiro com o Dallagnol na frente, né? Porque partia de Dallagnol. Mas será que o ex-juiz Sérgio Moro também não tinha conversa com outras personalidades e não passava isso para os procuradores? Será se esse hack tivesse hackeado o telefone do ex-juiz Sérgio Moro, não tinha algo entre o ex-juiz Sérgio Moro
desculpa, o ex-juiz Sérgio Moro e também a respeito da CIA dos Estados Unidos, porque quando o ex-juiz Sérgio Moro foi com Bolsonaro nos Estados Unidos, onde foi que o ex-juiz foi visitar com Bolsonaro? A CIA. Estava na agenda? Não estava na agenda. Foram lá secretamente. O ex-juiz Sérgio Moro, depois que essas conversas veio à tona, imediatamente arrumou uma semana de folga para ir para onde? Para os Estados Unidos, segundo ele, levar os filhos para estudar lá. Quem sabe o que o ex-juiz Sérgio Moro foi fazer nos Estados Unidos? É aí que fica a questão. Será se esses hackers tivessem hackeado o telefone do ex-juiz Sérgio Moro, não tinha muito mais algo comprometedor, que vinha uma prova cabal, dos quais já é uma prova cabal, o que já saiu até agora. Mas será que não vinha algo mais ainda comprometedor, sem estar tanto envolvido a Procuradoria-Geral? Olha, na minha humilde opinião, eu acredito que viria muita bomba por aí. Porque é claro, né, que o ex-juiz Sérgio Moro tinha conversa com outras pessoas independente da Procuradoria-Geral, até porque ele que ia julgar o processo, né? Ou seja, ele julgaria o processo ilegalmente. Então é essa questão que fica aí, sabe, sem esclarecimento. E na minha humilde opinião, eu acredito que teria sim algo a ser revelado muito grave se fosse o telefone do ex-juiz Sérgio Moro hackeado e não do Dallagnol, para ter uma prova cabal assim, definitivamente mais pesada a respeito da sujeira dessa Lava Jato. Pessoal, a outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito da fala da Raquel Dodge. O que acontece? Nós estamos aqui todos os dias fazendo vídeo, nós estamos aqui todos os dias lutando pela nossa democracia, nós estamos aqui lutando todos os dias por um processo justo, um judiciário justo, um judiciário honesto. E o que acontece? A Raquel Dodge não pode tomar essa decisão monocraticamente. O que acontece? O Dallagnol, para ser afastado, tem que passar primeiro pelo Conselho Regional do Ministério Público. Aí sim o Conselho afastará o Dallagnol do cargo dos quais ele exerce. Infelizmente ou felizmente ficamos bravos, ficamos putos da vida, que o Dallagnol teria que ser afastado o mais rápido possível diante das ilegalidades dos quais ele praticou, mas se nós estamos lutando pela democracia, nós também temos que lutar pelo processo legal e as coisas têm que andar de acordo à nossa justiça. A outra coisa que eu queria falar com vocês é a fala do ministro Barroso. Ele foi dar uma palestra e ele, segundo ele, a Lava Jato não deve acabar porque a Lava Jato acabou com a maior corrupção dentro da maior empresa do Brasil, que foi a Petrobras, ou que é a Petrobras. O que acontece, pessoal? Pessoalmente, Jesus aqui, também não quero que a Lava Jato acabe. O que acontece é que muita gente defende, é que as pessoas que cometeram irregularidade dentro da Lava Jato, que seja punido. No caso, o juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e alguns procuradores. Aquelas pessoas saiam da Lava Jato. Ela seja punida, seja preso, pague pelo o que fizeram. É isso que nós defendemos. Porque, pessoal, segundo o Barroso, a corrupção dentro da Petrobras, das quais que foram muito dinheiro, atrapalhava a economia brasileira. Pessoal, uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Desculpa, eu não sou contra corrupção, mas ele está mentindo. Está mentindo com a maior cara dura. O que for desviado da Petrobras não foi nada referente ao estrago que a Lava Jato fez dentro do Brasil. Não foi nada. No lucro da Petrobras, isso não mexia um dedo, não mexia uma vírgula. Assim, mexia a vírgula porque é número, né? Mas não mexia um dedo no lucro que a Petrobras arrecadava por ano. Hoje, se vocês pegarem naquele processo de 2000 e quando tinha o processo de corrupção dentro da Lava Jato, dentro da Petrobras, se vocês analisar quanto que a Petrobras lucrava naquela época, mesmo com essa toda corrupção que foi instalada lá dentro, e hoje, comparar com hoje o que a Petrobras lucra,
vocês vão se assustar. É assim, inferiormente muito menor. Então é triste o Barroso querer comparar um processo de corrupção dentro de uma empresa e a respeito da economia do país. É claro, eu não sou a favor da corrupção, jamais. Inclusive, eu tenho uma história aqui para contar para vocês. Onde eu moro, eu tenho uma pequena empresa. E eu moro no centro da cidade. E no centro da cidade aqui tem uma obra muito gigante. 5 anos atrás, né, uma obra de trilhões. Mas vamos no caso aqui, 5 anos atrás, provavelmente, ou 4 anos e meio, eu estava trabalhando nessa obra e tinha um supervisor, das quais eu estava prestando serviço, eu era subcontrato, e teria que fazer um serviço particular em uma parte de um prédio, ou seja, metade do prédio. E o supervisor falou assim para mim, olha, você tem sua empresa, você me dá isso por fora e eu te coloco para você pegar o trabalho dentro da empresa. Naquela época era por volta de, eu acho que 350 mil, contrato, alguma coisa assim. Aí eu pensei assim, analisei, eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu saí do Brasil para trabalhar legalmente. Eu não vou chegar no país hoje onde eu moro praticar corrupção, porque isso não é o correto. Então, o que eu quero dizer para você, que qualquer lugar do mundo existem corrupção, e a corrupção tem que ser e deve ser combatida, e não de forma ilegal, da maneira que foi feita no Brasil. Destruir a soberania brasileira, destruir milhões e milhões de empregos, e essa não é a melhor forma de combater a corrupção, porque um crime não se corrige com outro crime. É isso que tem que ficar claro para a população brasileira. E por fim, seguindo na mesma linha o que foi abordado em todo esse vídeo aqui, segundo a reportagem publicada alguns dias aí atrás, pessoal, 2 ou 3 dias, não me lembro bem o dia, o Brasil estava em reunião com o secretário americano para fazer um acordo de livre comércio. E você que é bolsonariano, que votou no Bolsonaro, ou que defende o Bolsonaro ferozmente, então isso é muito grave. Isso é muito grave, pessoal, porque o que acontece? O Brasil quebrou a maioria das construtoras brasileiras. As maiores construtoras brasileiras foram quebradas, foram à falência pela Lava Jato. Não tem mais construtora grande que empregava essas pessoas no Brasil. E esse livre comércio de acordo, segundo reportagem publicada, o Brasil quer abrir licitação para obras públicas, para grandes obras. A pergunta que eu faço a vocês é: tem alguma empresa grande dentro do Brasil que não foi destruída pela Lava Jato grande hoje? Com certeza vocês irão dizer que não. E agora, imediatamente, quando essas empresas foram quebradas, vem os Estados Unidos com um aparato muito grande, com dinheiro de fora, para se instalar dentro do Brasil. Aí é aí que entra a chave do negócio. Olha só, o Brasil tem uma taxa de juro enorme. Ser empresário no Brasil, o Bolsonaro sempre reclama, aquela anta besta que não entende, não sabe pensar, não tem um raciocínio lógico e crítico das coisas, que empresário no Brasil tem muita dificuldade por causa das taxas de juros, dos impostos pagos. Agora, o Brasil fechando um livre acordo comércio com os Estados Unidos. Sabemos que é mais barato pegar uma passagem e nos Estados Unidos comprar um iPhone do que comprar um iPhone no Brasil novo, não é correto? Vocês acham que é mais barato uma empresa americana concorrer com a empresa brasileira para pegar uma licitação? É mais barato para a empresa americana, que vai pagar menos imposto, ou para a empresa brasileira, que vai pagar mais imposto? O custo da obra vai ser mais caro com a empresa brasileira ou com a empresa americana? Até porque isso vai reduzir o número de empregos. Sabe por causa de quê?
Porque é muito mais barato as empresas americanas importar dos Estados Unidos para o Brasil do que comprar no próprio Brasil para fazer as obras. Porque a legislação brasileira é muito cara. E aí fica muito mais viável os americanos ver uma empresa com capital estrangeiro, livre comércio, não paga imposto, lembra disso, o livre comércio não vai pagar imposto, com obra mais barata, porque a mão de obra do Brasil é muito barata, e vai ser muito mais barato trazer dos Estados Unidos, gerando bastante emprego dos Estados Unidos do que no Brasil. Então, bolsominion, é fácil. Não precisa ser um expert para pensar essas coisas. Eu sou engenheiro químico, não sou economista, mas eu penso, eu tenho um raciocínio lógico, meu cérebro trabalha. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, é muito perigoso, porque quando essas empresas saírem dos Estados Unidos, quando o Brasil fechar esse livre acordo, empresa brasileira não tem condição nenhuma de concorrer com nenhuma empresa americana. O serviço que vai restar para os brasileiros vai ser um serviço precário, um serviço triste, um serviço degradante para o nosso povo brasileiro. Dito isso, a única coisa que nos salva, pode nos salvar, dependendo de como esse acordo pode ser feito, se entrar um governo de esquerda, pode cancelar esse acordo, quebrar com os Estados Unidos, que manda os Estados Unidos para pro caralho, desculpa, pra puta que pariu, mas os Estados Unidos podem empregar sanções dentro do nosso Brasil. Ou subtaxar, né? Mas eu não sei como esse acordo vai ser feito. Então é muito perigoso o que o Bolsonaro está fazendo. E você, brasileiro, que votou no Bolsonaro e que está assistindo esse vídeo, se prepare, que o Brasil vai ser uma republiquinha mesmo dos Estados Unidos. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Não esqueça, dá o like, gostei e se inscreva no canal. Nos ajuda a fazer nosso trabalho. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.